Olá pessoal, bem-vindo a mais um Fractal Revisa. Dessa vez a gente vai fazer uma revisão para a prova do primeiro ano. Bem, agora nós já entramos no conteúdo de hidrostática, está bem no início ainda, mas a nossa prova vai ser baseada somente nesse conteúdo de hidrostática. Eu não vou misturar aquela parte de ótica que a gente já finalizou, ok? Então vamos lá. Bem, eu separei duas questões aqui de início para a gente. Basicamente analisando pressão, certo? Basicamente a gente consegue resolver elas aí através do teorema de Stevens. Vamos lá, sem mais delongas, vamos fazer aqui a primeira. Primeira diz o seguinte: o valor da pressão registrada na superfície de um lago é de 1 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado, que corresponde a 1 atm. O mergulhador se encontra neste lago a uma profundidade na qual ele constata uma pressão de 3 atm. Sabendo que a densidade da água do lago vale 1 grama por centímetro cúbico e o módulo da aceleração da gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado, a qual profundidade em metros em relação à superfície o mergulhador se encontra? Bem, galera, essa questão nós já abordamos ela em sala e ela fala basicamente da questão da relação da pressão com a profundidade. Eu passei para vocês, se você estiver trabalhando com a água doce, densidade de 1 grama por centímetro cúbico, né? A gente descobriu em sala o seguinte, que a cada 10 metros de profundidade equivale a um acréscimo de 1 atm, tudo bem? Mas aí aqui nós vamos demonstrar isso. Olha só, presta atenção. Primeira coisa que eu aconselho você a fazer é isso daqui, ó. Tá vendo que a unidade que está em grama por centímetro cúbico? Não usa assim não. Pega a unidade da densidade, coloca aqui, ó, é 1000 quilogramas por metro cúbico. Tudo bem? Deixa no sistema internacional. O que ele disse pra gente? Que a pressão na superfície é 1 vezes 10 à quinta, que corresponde a 1 atm, tá certo? Quando ele mergulha e vai para o fundo, qual que é a pressão lá no fundo? 3 atm. Como é que a gente viu para calcular essa pressão absoluta? Nós vimos assim, ó. Pressão lá no fundo vai ser igual P0 mais DGH. Aonde esse P0 é a pressão atmosférica e esse DGH é a pressão hidrostática, né? A pressão da coluna de líquido. Tudo bem? Então, lá no fundo ele falou pra gente que tinha uma pressão de 3 atm. Parei, 3 atm, para mim, eu vou usar qual valor aqui, ó? 3 atm para mim vai ser 3 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Trabalhando no sistema internacional. O que vai acontecer? A pressão lá no fundo, então, é 3 vezes 10 elevado à quinta. É igual a pressão na superfície, pressão atmosférica, 1 vezes 10 elevado à quinta. Mais a densidade da água, 10 à terceira. A gravidade, 10 vezes a altura, a profundidade que eu quero, que é o nosso H. Dá uma olhadinha. Esse termo aqui, ó, tá positivo, vem para cá, negativo. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado à quinta menos 1 vezes 10 elevado à quinta. Professor, o que eu vou fazer com esse cara aqui? 10 vezes 10 à terceira, esse 10 está elevado a 1, não tá? Olha lá, ó, conserva a base, soma os expoentes. 3 mais 1, 4, vezes a profundidade. Como esses dois termos aqui têm a mesma potência, eu posso subtrair o 3 com 1. Então vai ficar assim, ó, 3 menos 1 vai ficar quanto? 2 vezes 10 elevado à quinta é igual a 10 a quarta vezes H. O que vai acontecer aqui? Esse 10 a quarta vai simplificar aqui esse 10 a quinta. Vai ficar 10 elevado a 1 do lado de cá. Tudo bem? 10 elevado a 1 é 10. Então ficou 2 vezes 10, 20 metros é a nossa profundidade. Dá uma olhada, repare que, como nós já vimos que a cada 10 metros aumenta 1 atm, como ele me falou que lá eu tenho uma pressão de 3 atm, parei, eu conseguia matar isso daqui de maneira simples. Porque é 1 atm devido à atmosfera, mais 2 atm de coluna de água. Concorda comigo? Então, 1 atm devido à atmosfera, quantos metros de coluna de água eu preciso para 2 atms? Para acrescentar esses 2 atms? Mais 20 metros. Tudo bem? Então é só lembrar da relação. A cada 10 metros de profundidade na água, aumenta 1 atm para a gente. Ok? Vamos lá. Eu tenho essa segunda questão aqui, que ela vai falar o seguinte.
Para que a gente usa esses tubos em forma de U e análise de pressão? Para que a gente usa isso daqui basicamente? A gente usa isso daqui, galerinha, para descobrir densidade de líquido. Então eu conheço a densidade de um e não conheço a densidade do outro. Tudo bem? Se eu conheço a densidade de um e não conheço a densidade do outro, o que eu faço? Eu tenho que garantir que esses líquidos não vão se misturar, né? Eles são immiscíveis, e de densidades diferentes. Eu deixo um líquido lá dentro e vou lá na outra ponta e mergulho outro líquido. Aí eu percebo que tem esse desnível aqui, ó. Sempre que esse desnível ocorrer, é porque esses líquidos têm densidades diferentes. Tudo bem? Então, nós já fizemos algumas questões dessa e é um assunto que com certeza vai estar na sua prova. Vamos fazer essa questão aqui para a gente não ter problema, porque aí tem uma dificuldade em relação às alturas ali, certo? Vamos lá. Questão 2. Um tubo em U contém um líquido de massa específica D1, desconhecida. Uma pequena quantidade de um segundo líquido de massa específica D2, 1,5 gramas por centímetro cúbico, não miscível, com o primeiro, é colocado em um dos ramos do tubo. A situação de equilíbrio é mostrada na figura a seguir. Galera, então tá aqui, né? Eu tinha um líquido D1, de densidade D1, e aqui no outro ramo eu despejei um líquido de densidade D2. E a situação de equilíbrio é dada na figura. Tudo bem? E ele vai e pergunta: a massa específica D1 em gramas por centímetro cúbico vale? Bem, então ele quer saber a densidade desse cara aqui. O que é que nós vimos, né? Nós vimos em sala que se eu pegar aqui, ó, uma linha horizontal, se eu pegar aqui, tracejar uma linha horizontal no mesmo líquido, todos os pontos dessa linha têm que possuir a mesma pressão. Tudo bem? Então, se eu falo para você que aqui eu tenho um ponto A, ou ponto 1, e aqui eu tenho um ponto 2, a pressão no ponto 1 tem que ser igual à pressão no ponto 2. Por quê? Esses dois pontos pertencem ao líquido azul, certo? Qual que é a conveniência aqui? Nesse ponto aqui é a divisa, né, do líquido azul com o líquido que está de preto, ou seja, com o líquido 1 e o líquido 2. Tudo bem? Esse pontinho sendo a divisa, mas pertencente ao líquido azul aqui, ele vai ter a mesma pressão que esse outro ponto do líquido azul, porque estão na mesma linha isobárica, certinho? E aí, onde é que está o grande pega da questão? Eu preciso saber qual é a altura da coluna de líquido de cada um deles. Qual é a altura da coluna de líquido que cada um deles tem aqui, ó. Então, qual que é o meu grande desafio aqui? Qual é essa altura e qual é essa altura? Por quê? Quem exerce pressão sobre esse ponto aqui é essa coluna de líquido. E quem exerce pressão sobre esse ponto aqui é essa coluna de líquido. Professor, e a pressão atmosférica, eu preciso levar em consideração? Galera, como o tubo está aberto dos dois lados, o que vai acontecer? Eu vou ter pressão atmosfera atuando na ponta de cá e atuando no ramo de cá também. Acaba que o que ela exerce aqui e exerce aqui, acaba se anulando dos dois lados. Na equação você vai ver que isso acontece. Então, dá uma olhadinha aqui. Ele me fala o seguinte, olha, essa altura aqui é 12, né? 12 centímetros aqui. Então, daqui até aqui é 12. Como ele me deu que até a superfície é 15, se até aqui é 12 para 15, quanto que essa coluna aqui vale para mim? 3 centímetros. Tudo bem? Já aqui, ó, daqui até aqui são 20 centímetros. Então, se tudo é 20, mas até aqui é 12, só essa coluna aqui do líquido 2, do líquido que está de preto aí, vale quanto? Vai valer 8 centímetros. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que você vai fazer? Com a pressão nesse ponto é igual a pressão nesse ponto, P1 é igual a P2. Quem é P1? Aí aqui eu coloquei a pressão atmosférica para te mostrar, ó. P1 vai ser a pressão atmosférica mais a pressão devido à coluna. Tá aqui, ó, P1, P0 mais DGH. Densidade do líquido 1, gravidade e a altura da coluna do líquido 1. Quem é a pressão 2 aqui? Vai ser pressão atmosférica mais a coluna do líquido 2. A pressão devido à coluna do líquido 2. Tá aqui, P2, pressão atmosférica mais a coluna, mais a pressão da coluna de líquido 2. Tudo bem? Densidade 2, gravidade e a altura da coluna 2. Beleza, o que você vai perceber? Como eu tenho esse cara aqui, ó, esse cara vem para cá negativo, vai ficar P0 menos P0 vai dar 0. Pode cortar os dois, pode tirar eles da nossa equação. Sobrou densidade 1, gravidade, H1. Densidade 2, gravidade, H2. Olha só, o
que vai acontecer? A gravidade também vai sair da jogada. O que eu tenho aqui? Densidade 1H1, densidade 2H2. Então, você vai perceber que nós vamos calcular a nossa densidade relacionando essas alturas aqui, ó. Vamos lá? Densidade do líquido 1, eu quero saber, não tenho. Altura da coluna do líquido 1 aqui, ó, 3 centímetros. É igual densidade do líquido 2, eu tenho, ele me deu, é 1,5, tá aqui. Altura da coluna do líquido 2, 8. Tudo bem? O 3 passa dividindo, 1,5 sobre 3, pode simplificar aqui, ó, vai ficar 1 sobre 2. 8 dividido por 2, 4. Tranquilo? Então, basicamente, onde é que está a dificuldade? Você conseguir achar a altura da coluna de líquido que você precisa. É só isso. Tudo bem? Achou a altura da coluna de líquido que você precisa, você iguala as pressões e só desenvolver. Certinho? Professor, eu sempre tenho que pegar no ponto que divide os dois líquidos? Sim, você tem que pegar aí, porque aqui depende somente a pressão, depende somente do líquido 2 aqui, né? E aqui esse pedaço depende somente do líquido 1. Então, uma ideia para você ter mais facilidade nas questões é sempre ir em cima da divisão aqui, ó. Então, você vai pegar a divisa dos dois líquidos, vai traçar a linha horizontal e tentar, de acordo com a figura, encontrar essas alturas aí para você desenvolver. Tudo bem? Professor, nesse tipo de questão eu posso vir direto aqui? Sim, desde que o tubo esteja aberto dos dois lados. E eu esteja falando só de dois líquidos, né? Tudo bem? Certinho? Bora fazer mais uma questão sobre prensa hidráulica para a gente fechar o conteúdo da prova. Então, pessoal, vamos resolver agora uma questão sobre prensa hidráulica, né? Ou macaco hidráulico, utilizando o princípio de Pascal. Olha só. Questão 3. Ao utilizar um sistema de vasos comunicantes ideal, cujo diâmetro das secções transversais circulares vale 2 centímetros e 10 centímetros respectivamente, conforme a figura, é desejável elevar um veículo a velocidade constante, cuja carga máxima seja de 4.000 kg. Considerando a gravidade local igual a 10, a força de módulo F1 em newtons necessária para elevar essa carga máxima é de... Então, olha só, qual que é o lance aqui? É o clássico sistema de prensa hidráulica, né? Eu vou exercer uma força aqui a fim de produzir uma força muito maior de cá. Professor, por que eu produzo uma força muito maior de cá? Pelo seguinte, aqui eu pego uma área menor e aqui uma área muito maior. E o que vai acontecer? Como eu vou pressionar aqui, o acréscimo de pressão, né? Eu estou pegando o meu fluido aqui incompreensível, o meu acréscimo de pressão aqui, ele vai ser transferido molécula a molécula, partícula a partícula desse fluido até do outro lado. Então, o acréscimo de pressão que eu gero aqui vai exercer esse mesmo acréscimo de pressão aqui. Então, se você pegar aqui, ó, vamos supor que devido à força F1, eu tive um acréscimo ΔP1 e aqui eu tive um acréscimo ΔP2. Esses dois acréscimos de pressão na superfície de cá e na superfície de cá são iguais. Professor, mas como é que eu faço para analisar a pressão aqui? Pressão é força sobre a área no êmbolo 1. E pressão é força sobre a área no êmbolo 2. Tranquilo? Tá, aí o que ele quer? Ele quer levantar esse carro aqui com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a força resultante é zero. O que isso quer dizer? Esse carro ele tem uma força peso para baixo, não tem? Beleza. Como ele está subindo com velocidade constante, a força F2 tem que ter a mesma intensidade do peso. Tranquilo? Primeira conclusão. Então esse F2 para a gente aqui, ó, ele tem a mesma intensidade do peso desse carro. E como é que eu faço para calcular peso? É massa vezes gravidade. Tudo bem? Outro detalhe importante, ele não me deu a área, e sim os diâmetros, galera. D1 e D2, ele me deu os diâmetros. Como ele falou que é uma área circular aí para mim, a área dessa base circular vai dar quanto? A área πr ao quadrado. Professor, mas ele me deu o diâmetro, o que eu faço? É só você lembrar que o raio vai ser metade do diâmetro. Então, o raio da face 1 é 1 centímetro. O raio da face 2 vai ser de quanto? 5 centímetros. Tudo bem? O que vai acontecer então? Olha só, eu vou pegar aqui F1 sobre A1, na verdade no lugar do A1 vou colocar quem? πr1. F2 sobre A2, vou colocar quem no lugar do A2? πr2. Tudo bem? Olha lá, ó. F1 sobre πr1
ao quadrado, F2 sobre πr2 ao quadrado. Professor, o π dos dois lados pode simplificar, o raio 1 é 1 eleva ao quadrado e o raio 2 é 5 eleva ao quadrado. Dúvida que pode aparecer, tenho que passar para metro isso daqui? Nesse caso não precisa, porque como ele está querendo saber a força, certo? Se o F2 estiver em Newton, o F2 eu vou achar em Newton. Uma vez que esse cara está em centímetro e esse cara está em centímetro, essa unidade vai simplificar, tudo bem? Então não precisa converter nesse caso não. Tá, o que aconteceu aqui? Como o peso é massa vezes gravidade, a carga máxima que ele quer carregar é 4.000 quilos vezes 10, que é a gravidade, tudo bem? Então olha só, 4.000 vezes 10, chegamos aqui em 40.000 sobre 25, né? Que é o 5 ao quadrado, beleza? 40.000 sobre 25 vai dar quanto? Vai dar 1.600 newtons. Então olha só que bacana. Para erguer com velocidade constante um peso de 40.000 newtons, do lado de cá eu preciso fazer apenas quanto? 1.600 newtons. Certo? Essa é a grande vantagem aí da nossa prensa hidráulica. Beleza? Bem, galera, em resumo, esse é o conteúdo da sua prova. Não vejo tanta dificuldade assim. Acho que vocês já passaram por coisa bem mais complexa do que isso. Mas, mesmo assim, você tem que parar, fazer a lista inteira, revisar o conteúdo inteiro, tudo bem? Boa sorte na prova, qualquer coisa estamos à disposição.